Guerra trágica, a guerra que abala o mundo, entra no 27º dia. E para atualizar os detalhes, a gente fala com Luiz Kawaguchi, que está na Ucrânia, em Lviv. E agora, não é, Luiz? Com essas acusações sobre uso de armas químicas e a Rússia também endurecendo o discurso contra os Estados Unidos. Bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, telespectadores. Sim, a maior notícia do dia foi exatamente o anúncio do presidente Joe Biden falando aí que a Rússia está ficando encurralada e encurralada poderia utilizar armas químicas ou biológicas contra os combatentes ucranianos. Por enquanto, isso não teve ainda um impacto muito grande no fluxo de refugiados que estão chegando aqui na região oeste do país. Eu falo de Lviv, a principal rota de fuga aí da Ucrânia para países como a Polônia e a Eslováquia. E esses refugiados, por enquanto, o número de refugiados passando pela fronteira, ele está diminuindo em relação aos números da semana anterior. Cerca de 150 mil pessoas estavam cruzando a fronteira aí na semana anterior e agora são cerca aí de 70 mil pessoas por dia que estão tentando deixar o país. Então, por enquanto, esse discurso de Joe Biden sobre as armas químicas ainda não alarmou as pessoas que estão morando aqui, que vieram buscar refúgio nessa área mais tranquila do oeste do país. Mas a gente lembra que no começo da guerra, até o dia que a guerra começou, as pessoas também não estavam acreditando que isso ia acontecer. Então, é possível que, se de fato a previsão de Joe Biden se concretizar, é possível que a gente veja aí ondas muito maiores de refugiados tentando passar para outros países. Em contrapartida, o presidente Vladimir Putin diz que pode até mesmo romper relações com os Estados Unidos e o presidente da Ucrânia voltou a pedir uma conversa direta com Putin. Quais são as perspectivas de um encontro entre os dois, hein, Luiz? Então, no campo diplomático, o presidente Zelensky, ele realmente voltou a afirmar aí a sua disposição de negociar aí o fato da Ucrânia não fazer parte da Aliança Militar Ocidental, da OTAN. Então, o país desistiria da sua pretensão de se juntar à OTAN. Ele já tinha sinalizado isso antes e agora fala de forma mais veemente. E essa aí é uma das principais condições da Rússia para chegar a um cessar-fogo. Mas a gente ainda não tem informações de que se isso seria concretizado ou não. As últimas afirmações seriam que essas negociações poderiam até acontecer em Israel. Mas, por enquanto, a Rússia continua avançando, a Rússia continua atacando principalmente as cidades aí do sudeste do país, tentando conquistar a maior quantidade de território possível antes de sentar de fato na mesa de negociação. E rapidamente para fechar, Luiz, como é que foi a madrugada? Houve violência? Quais os últimos registros da Ucrânia? Teve muitos alertas aí de ataques aéreos e o governo americano afirmou que a Rússia aumentou aí o número de saídas, o número de ataques, o número de uso de aeronaves no espaço aéreo ucraniano. Então, isso aponta para uma estratégia aí de os russos utilizarem mais armas à distância, ou seja, mais mísseis, mais bombas atiradas de aviões de caça, aviões de combate, em vez de ataques de terra de tropas terrestres. Bom, Luiz Kawaguchi está em Lviv, na Ucrânia. Daqui a pouco você traz mais detalhes, mais informações. Bom dia de trabalho para você por aí. A Jovem Pan segue acompanhando quase 30 dias de guerra já no leste europeu. Agora